Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma ação que poderia subir mais de 1000% na bolsa. Isso mesmo que vocês ouviram. 1000% aí daria um potencial de multiplicar o seu capital em mais de 10 vezes. Já imaginou isso? Quer dizer que apenas 100 mil reais nessa ação poderiam se transformar em mais de 1 milhão de reais. Ou seja, pessoal, uma verdadeira multiplicação patrimonial. E não somente isso, essa ação também pode pagar excelentes dividendos. Dividendo aí acima de R$10 por ação, que daria um dividendo acima de 50%. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem qual é essa joia rara. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro que nós estamos falando da SLC Agrícola. É uma empresa do setor do agronegócio. Todo mundo está acostumado, quando eu falo aqui de agro na carteira do canal, a apenas focar no Banco do Brasil. Até porque o Banco do Brasil é o maior credor, é o maior financiador do agro aqui no país. Porém, ele atua por um banco, tá? E a SLC, ela atua diretamente no agronegócio. Como assim diretamente, Pablo? Ela depende do preço das commodities agrícolas. Então, ela acaba sendo aí uma empresa muito ligada ao preço das commodities, seja a soja, seja o milho e seja o algodão. E ela é o quê? Ela é uma small cap, pessoal. É uma empresa de baixa capitalização de mercado. Perceba que ela tem uma capitalização de 7,9 bilhões. É por isso que o mercado acaba não falando muito da SLC e geralmente os grandes retornos dessas empresas vêm elevado. Perceba que nos últimos 10 anos a SLC Agrícola deu mais de 690% de retorno, mesmo com toda a volatilidade no agronegócio, e aparentemente agora a empresa está ali numa espécie do que a gente chama de fundo de ciclo, né? Até porque, ó, se a gente pega, né, aqui os preços das commodities agrícolas, você pode acompanhar pelo site Trading Economics, pegando a soja, que acaba sendo um componente bem expressivo aqui, né, dentro do balanço da SLC Agrícola. Perceba que a soja já vem se desvalorizando significativamente desde o seu último pico. É por isso que várias empresas aí do agro estão sofrendo no curto prazo. Tá bom, Pablo, a gente já entendeu mais ou menos sobre a SLC. Só que ela é uma small cap. E sim, pessoal, geralmente as small caps são menos acompanhadas. E existe uma explicação do porquê. Além delas serem menores, perceba essa matéria aqui da XP, ó. E small caps acabam sendo ali mais arriscadas, tá? Então justamente elas têm baixa liquidez e acaba sendo pouco falada pelo mercado. Porém, ninguém te conta que existem 3 tipos de small cap. Tem a small cap normal, que são empresas ali abaixo de 10 bi na bolsa. Tem as micro caps, que são empresas, né, ações listadas que estão cotadas abaixo de 3 bi de valor de mercado. E tem as nano caps, que são ações cotadas aí com valor de mercado abaixo de 1 bilhão de reais. No caso, a SLC é uma small cap, é uma empresa pequena, mas não tão pequena a ponto de uma micro e nano cap, tá? Mesmo assim, já por ela ter uma liquidez apenas de 30 milhões, que claro, é muito, mas em comparação às blue chips da bolsa, você pega ali um Itaú, uma Petrobras, tem uma liquidez bilionária. Então assim, pessoal, 30 milhões de liquidez acaba não sendo tanto não, principalmente para esses grandes fundos que operam milhões e milhões de ações ao mesmo tempo, tá? De qualquer forma, a SLC, por ser uma small cap, existe 2 pontos aqui para analisar. O primeiro ponto é que as small caps, por elas serem mais arriscadas, elas têm um potencial de crescimento maior, de expansão de valorização. Elas podem se multiplicar muito mais. Enquanto uma empresa mais madura cresce a uma taxa de 9 a 10% ao ano, uma small cap pode crescer o dobro disso, 20, 23% ao ano. Dobrar a cotação para uma empresa madura se valorizar 100% poderia demorar uns 4 a 5 anos. Uma small cap pode em apenas um ano se valorizar 100%. Vocês entendem aqui a dimensão da coisa? Mas, claro, o retorno tende a ser maior? Tende a ser maior. Porém, com um risco mais elevado, nem tudo são flores, não existe almoço grátis. Ao mesmo tempo que você tem um potencial de retorno mais elevado, você também vai correr um risco maior dessa empresa acabar aí perdendo fatia de
mercado, ficar de lado por muito tempo, acabar sendo engolida por algum concorrente que já tem uma fatia de mercado maior. Então, existe os prós e os contras de investir em small caps. E é por isso que para você que está começando na bolsa, investir em small caps precisa de uma atenção redobrada, tem que ser empresas de qualidade. E será que a SLC é uma boa empresa? Bom, é isso que a gente vai verificar agora. Quando a gente dá uma olhadinha aqui, ó, mesmo aqui, batendo o olho mesmo, olhando a foto da empresa, você já observa de que ela tem uma dívida líquida controlada, 2,6 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, já não é um mau sinal. E geralmente essas empresas mais cíclicas acabam tendo dívidas extremamente altas, de 5, 6 vezes. Então perceba que a SLC já tem aí um bom controle de custos. E mesmo com esse cenário apertado no agro, perceba que ela tem conseguido manter um retorno sobre o capital investido bom, pelo menos ali em linha com a média da empresa, tá? Dado de que o setor inteiro em peso está sofrendo com essa desvalorização das commodities. Então perceba que batendo o olho aqui você já verifica que é uma boa empresa. Você percebe que o lucro líquido da empresa é cíclico, mas ela cresce uma taxa interessante. A gente consegue tirar aqui um leve termômetro até pelo resultado do terceiro trimestre de 2025. Perceba aqui, ó, de que observando, né, no caso aqui a SLC Agrícola, a gente vê que, ó, ela explicita muito bem que o preço da soja acabou desabando, é por isso também, né, que ela tem tido uma dificuldade aqui de curto prazo no seu balanço com relação ao lucro líquido. Mas olha o ponto interessante aqui, ó, mesmo com o preço da soja caindo, a gente observa que a empresa está crescendo o seu EBITDA, está conseguindo ter uma margem EBITDA muito satisfatória, tem crescido a sua receita líquida, pelo menos mantido aqui em uma receita líquida elevada, dado toda aí a dificuldade que ela tem enfrentado no setor agro, e o lucro líquido ainda continua pujante, continua um lucro bastante interessante. Lembrando que geralmente essas empresas mais cíclicas, tá? O lucro líquido acaba não sendo uma forma interessante de olhar. É preferível que você olhe para o EBITDA, que é a geração de caixa desse tipo de empresa. Observando aqui, ó, a SLC, você vê que o EBITDA dela de forma anual fica numa faixa de 2 a 1,8 bilhão. Quando há um mercado de alta, quando geralmente ali o mercado de commodity está em alto, o agro está bombando, geralmente o EBITDA da empresa chega a ser maior, vindo de 3 a 4 bilhões, e o lucro líquido, tá, acaba sendo o dobro. Olha, o lucro líquido da empresa lá em 2021 foi de 1 bilhão, agora foi de apenas 580 milhões, justamente refletindo essa desvalorização no agronegócio. Mas para você que observa oportunidades, eu acho que a SLC poderia estar muito descontada. Como assim, Pablo? Exatamente, pessoal. Por quê? Geralmente em ações mais cíclicas, quando o PL se estica, que é a relação preço sobre lucro, denota oportunidade. Como assim, Pablo? Exato, porque o L, que é o denominador do lucro, está amassado. E a gente sabe que esse cenário de fragilidade no agronegócio acaba sendo pontual. É cíclico. Uma hora o agro vai voltar a reagir. E para você que está comprando uma SLC cotada por 3 vezes, isso equivale a um fundo interessante. Porque quando ela está em um mercado de alta, perceba aqui, ó, que o PL, né, acaba ficando baixo. Aqui já é um ponto ruim para você se posicionar em ações mais cíclicas da bolsa, tá? Então perceba que olhando para PL, você já tira aqui um parâmetro de que a SLC Agrícola poderia estar sim bastante descontada. Mas e o preço sobre valor patrimonial? Aqui muitos investidores vão se confundir, pessoal. Para SLC, você não pode olhar para patrimônio líquido, acaba se torcendo bastante. É preferível que você olhe para o NIV, tá? Que é o que a gente chama ali das terras que a empresa possui, dividido pelo patrimônio líquido dela. E quando você pega aqui, ó, o número total de terras, você pode consultar isso aqui no próprio site de RI, aqui, né? Você consulta tanto na análise de resultados e também aqui na parte do release, onde a empresa acaba divulgando aqui, você encontra o NIV, que é o valor total das terras que a empresa possui, dividido aí, né, pelo patrimônio líquido. Se você tem um cálculo aqui, ó, de PVP, né, que é no caso o VPA, você pega o patrimônio líquido e divide pelo número de ações. Porém, para SLC, você vai pegar, né, o volume de terras total por hectare e vai dividir pelo número de ações em circulação. E aqui você vai encontrar um VPA bem acima da média. Se não me falha a memória, o VPA da ação fica acima de R$ 32,00, tá? Quando você faz esse cálculo do hectare por terra, dividido pelo número de ações em circulação aqui na empresa. Como aqui as páginas são extensas, eu não vou me aprofundar. Mas se você averiguar aqui dentro no próprio site de RI da empresa, ela cita com bastante frequência esse volume total por hectare. E você pegando esse hectare total e dividindo aqui pela quantidade de ações da empresa, se não me falha a memória, o NIV
é de 32 a 31 por ação. Aí se você dividir aqui, ó, 32 dividido por 15, você tem aí um potencial de alta de 113%, apenas para a empresa ser cotada pelo seu valor patrimonial. E se você fizer uma divisão de 15,89 dividido aqui por 32, você tem um PVP de 0,49. Ela estaria cotada pela metade do seu valor justo em consideração à terra que ela possui. Então, o valor total de terras que a SLC Agrícola possui, pensa que a empresa está sendo ofertada no mercado pela metade, está comprando uma empresa muito barata e num fundo de ciclo, né, que poderia te trazer aí um potencial expressivo de valorização. Tá bom, Pablo, mas e para proventos? Olha, mesmo num ciclo de baixa, dado aqui toda a dificuldade que o agro tem enfrentado, ela tem pago um dividendo razoável, pelo menos aqui na faixa de 6 a 7% ano. Mas vale ressaltar, quando a gente engata um ciclo de alta no agro, ela pode pagar mais, pode pagar 12, 13, até 14% de yield. E o que daria, se você observar aqui para longo prazo, perceba que se você pegar, né, de que a empresa paga um dividendo mais ou menos médio em ciclos de alta, não tô colocando aqui em ciclo de baixa, tá? Geralmente em ciclo de alta, ela paga 2 a 1,50 por ação. Se você pegar 2 por ação e multiplicar por 5, você supera esses 10 reais. Então, se você divide aqui por 15, você tem 66% de yield em consideração ao preço atual. Então, perceba aí que é sim um potencial gigantesco de dividend yield, tá? E detalhe que com o lucro líquido dobrando, ela pode aumentar o payout e distribuir uma porcentagem mais elevada. Tá bom, Pablo, e qual que seria o retorno embutido no preço da ação? É isso que a gente vai verificar agora. O payout médio da SLC Agrícola fica na faixa de 50%. Então, 1 menos payout vezes retorno sobre capital investido, que na média de 16% ao ano, você tem um crescimento embutido de 8. Porém, por ser uma small cap, eu geralmente dobro esse número. Eu coloco aqui 14 ou 16. Então ela poderia crescer num próximo ciclo de alta uns 16% ao ano. E para você que está recebendo um dividendo de 7 a 8%, você poderia ter 23% ao ano na média de retorno embutido no preço da ação. Pablo, seu cálculo está otimista. Será mesmo que está? Nos últimos 10 anos, para quem segurou ações da SLC, conseguiu 690% de retorno. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, tá? Que a gente acaba apelidando aí de taxa equivalente, você conseguiu equivalente, pessoal, 690% de retorno numa lupa aí, ó, de 10 anos, se aproxima muito do nosso cálculo de retorno composto projetivo. A empresa gerou para o acionista aí, se você coloca 23% ao ano, muito aqui cravado, né? Projetando esse retorno embutido no preço da ação. Por quê? Porque todo mundo tá pensando que a empresa vai ficar em baixa para sempre. E não é verdade, pessoal. Tudo é cíclico. E o mesmo acontece com as commodities. Há momentos em que a commodity vai se valorizar forte e há momentos aí de que a commodity vai entrar num ciclo de baixa. Então, assim, todas as empresas do agro podem ser beneficiadas em conjuntos caso o agro volte a reagir para os próximos trimestres, tá? Inclusive Banco do Brasil, SLC Agrícola, Boa Safra, várias empresas aí podem ser amplamente beneficiadas, principalmente small caps, né? Que podem sofrer uma reprecificação de múltiplos interessantes. Mas, Pablo, você tá dizendo aí que a empresa pode subir 1000%. Você falou sim, você mentiu pra gente. Nananina, não. Pode subir 1000% sim, eu vou provar isso aqui pra vocês. E de retorno total, pode ser ainda maior. Pense da seguinte forma, tá? Se você pegar aqui, ó, a calculadora de juros compostos, vamos supor que no próximo ciclo de alta, geralmente um ciclo de alta, ela dura ali 6 a 5 anos, um ciclo de alta no agro. Então vamos supor de que com o lucro líquido hoje da SLC de 600 milhões, para o próximo ciclo de alta, ela cresça aí 15 a 16% ao ano na média no seu lucro, correto? Se você, porque é um ciclo de alta, no caso a gente está projetando de que o agro vai reagir positivamente por uns 5 a 6 anos no futuro. Aí você vai colocar isso aqui, ó, em 6 anos, né? Que é o período. Sabe quanto ela vai lucrar em 6 anos? Mais ou menos 1,4 bilhão, dobrando a sua base de lucro nesses últimos anos. E aí se a empresa for precificada, tá? Geralmente ali, ó, por um múltiplo maior, imagina se o mercado paga para SLC um múltiplo de 6 vezes, tá? Que geralmente ela fica cotada em ciclo de alta nesse ponto. Você pode ter uma SLC, claro que vai ser multiplicado por 13, né? Porque na verdade a ação vai dobrar de preço. Aqui o mercado acaba dando aquela distorcida e baixa o múltiplo da ação. Então se você pega aqui, ó, 1,4 bilhão e multiplica por, 13, 12 vezes que é a média do Ibovespa, você tem uma empresa que poderia valer daqui uns 5, 6 anos, uns 18 bi a 20 bi de valor de mercado, que dividido por este valor de mercado atual,
traria um potencial de alta de mais de 160%. Agora imagina que você projete esses 16% ao ano de crescimento mais uma taxa de dividendo de 7% ao ano durante muito tempo. Você poderia superar os 1000% com muita tranquilidade, pessoal. Você viu que em 10 anos ela já deu 600%. Ultrapassando um pouco acima disso, você pode superar 1000%. Que em small caps conseguir 1000% não é dado de real. É a empresa se multiplicar por 10 vezes com uma base de lucro crescente mais um bom pagamento de proventos. Então perceba que os cálculos aqui são bem realísticos mesmo, tá? Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível aqui na bio no canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E, pessoal, já venham se tornar membros aí do canal. Detalhe que eu postei aqui um novo vídeo para membros, tá? Falando sobre Banco do Brasil e qual vai ser minha decisão do banco daqui pra frente. Eu vou comprar, vou vender? Eu detalhei aqui com bastante especificidade para os membros. Então torne-se membro do canal, já para você ter acesso a um conteúdo valioso e de extrema qualidade aí para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Já comentem se vocês têm ações da SLC e qual é a sua decisão de médio e longo prazo. Em particular, não possuo SLC agrícola na carteira, mas eu estou exposto ao agro, porque o Banco do Brasil detém aí mais de 50% do agronegócio do país. Então, eu estou investindo no agro, tá? Através do BB, mas aí, quem sabe no futuro próximo, essas ações ficando muito baratas, eu poderia colocar. Eu não pretendo, tá? Porque eu já tenho bastante agro na carteira com essa posição aqui do Banco do Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!